Hoje eu quero convidar vocês para entrarem conosco na Vila Cecília e saborearem um delicioso chá. Hoje será servido o chá das noivas. E todas vocês hoje estão convidadas a sentarem à mesa e participarem da nossa conversa. Sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês saiam daqui bem diferentes do que entraram. Será um prazer receber vocês com muitos depoimentos, muita conversa, muito bate-papo. E fiquem à vontade. A casa é de vocês. Bem-vindas! Sejam bem-vindas ao Chá das Noivas. E hoje nós vamos ter o tema, o perfume. Então eu vou começar abrindo aqui a Bíblia, tá? Numa passagem bíblica para vocês. E eu vou ler aqui, que é o que está aqui, ó. Derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Marcos 14:3. E eu queria que todo mundo aqui prestasse atenção nesse versículo, né? Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfumes? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixa-no em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Então, gente, esse versículo da Bíblia, ele é uma das coisas que assim a gente pode falar aqui nesse momento a respeito dessa mulher, né? Essa mulher, ela entregou tudo que ela tinha. Ela tinha um vidro de perfume que ela juntou. Antigamente, as pessoas elas compravam perfume em pequenas doses e elas iam colocando num frasco e iam botando várias vezes no frasco, porque era muito caro, era uma coisa muito valiosa perfume naquela época. E aí ela foi juntando aquele perfume, porque aquele perfume ela iria usar numa ocasião muito especial, uma ocasião de casamento. Elas geralmente usavam no casamento. Por quê? Porque era um momento que elas tinham para comemorar, para se sentirem cheirosas, perfumadas. E essa mulher, ela usou o perfume. Quando que ela usou o perfume? Foi em Jesus. Então, ela queria agradecer a Jesus. Então, ela pegou o perfume dela, que era um perfume que era para usar no casamento, no dia mais importante da vida dela, e ela escolheu esse dia, né? E aqui, nesse versículo, a gente pode tirar algumas coisas muito importantes. Uma é a gratidão. O que a gente tem dado para as pessoas, né? O que a gente tem oferecido? O que as pessoas vão se lembrar da gente? Vão lembrar da gente como uma pessoa que deu amor, deu carinho. Minha palestra vai ser justamente sobre isso, porque nós mulheres temos essa tendência, né? Do jeito que nós fomos criadas, ensinadas, muitas das vezes nós doamos muito para os familiares, os amigos, mas nunca doamos para nós. E sabe o que acontece? Acontece que o outro não recebe bem, porque quando a mulher ela não doa para si primeiro, ela doa só para o outro, ela doa com amargura, com pesar, e o outro então não recebe bem. E é aquela mulher que fala assim: eu faço tanto e ninguém reconhece, eu faço tanto e não tem gratidão de ninguém. Por quê? Porque não é sobre o dar, é como dar, não é o que você faz, é o que você sente. Trabalhar com casamento é lidar com sonhos, né? Essa parte de doação
é a doação da alma, né? Porque quando você trabalha com uma noiva, você tem que entender exatamente a essência dela, a essência do casal. Então, quando a gente trabalha com vocês, como cerimonial, como decoração, a gente tem que entender a essência para trazer para o dia do casamento o sonho. E o sonho é de vocês, a gente só realiza. Isso a gente consegue agregar nesse dia, que é um dia normalmente o mais feliz da vida, né? Marca a vida inteira. Marca a vida inteira, para sempre. É um dia tão importante. Então você tem todo um preparo de escolher a pessoa certa que vai trabalhar com você. Tem vários cerimonialistas maravilhosos, várias empresas incríveis. Você vai escolher seu vestido, você vai escolher o tipo de buffet que combina com os seus convidados. Eu acho que tudo isso também é doação. Sim. Fotógrafo que vai registrar os grandes momentos, sim, né? O aroma, o perfume, o aroma do evento. Essa gestão do aroma eu acho que faz muito sentido. A gente chegou aqui com esse cheiro maravilhoso, essa querida, eu falei, eu preciso de um cheiro perfeito, e ela foi lá e botou um cheiro em mim que eu tô assim, encantada. Então, você ter dentro de um evento também um aroma, isso faz uma diferença muito grande, né? Personaliza muito. Sim. Não, eu até falei com ela, né, Gabi? Ela perguntou assim pra mim, você quer que eu traga vários? Eu falei, não, você vai trazer esse, porque esse vai ser o cheirinho do nosso chá das noivas, o cheirinho, né? E porque o cheiro te reporta muitas lembranças, né? Tem um perfume que eu usei muito, 2 perfumes, que quando eu sinto o cheiro, eu lembro da minha época, que era o Gelate, não sei se vocês usaram, Gelate e Almíscar, gente. Almíscar, ninguém usou Almíscar? Era um pequenininho. Eu usei um chamado Índio, menino, que era forte, esse cheiro. Eu passava, as pessoas já sentiam o cheiro. Mas é isso, você marca. E não só cheiros. E as pessoas guardam as lembranças, né, de acordo com o cheiro. Não, eu uso o mesmo perfume. Com certeza lembravam de você por causa do Angel, né? Do Angel. Eu uso o mesmo perfume há anos. Eu já tentei trocar, porque às vezes eu falo assim, nossa, eu não me recordo, não sinto mais. Mas aí as minhas filhas, os meus filhos ficam assim, mãe, eu adoro esse seu cheiro de balinha. Eles acham que tem um cheirinho de balinha. E eles vão sempre lembrar de você, né? Pois é. Com esse cheiro, né? E eu queria que vocês escrevessem, nesse vidrinho aqui, tá? Eu queria que vocês escrevessem aqui tudo que vocês querem guardar, que querem nutrir para vocês, que querem continuar sendo a pessoa que vocês querem ser, tudo que vocês querem exalar para outras pessoas, o perfume que vocês querem exalar para outras pessoas. Eu queria que você escrevesse aqui atrás. Tudo que vocês querem que as pessoas sintam em vocês, quando olharem para vocês. Coisas que muitas vezes, de repente, pode ser que as pessoas ainda não estão conseguindo sentir. O que vocês acham que poderiam passar de uma forma diferente e que atualmente vocês ainda não estão passando? Eu queria que vocês escrevessem aqui para mim. Ai, ó. Para dar também. Vem cá, você também, vem cá. Uma lembrancinha para cada uma de vocês com o nosso tema. A Gabi fez uma lembrancinha especial pra gente com o nosso tema, o perfume Atelier de la Maison. E eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, esse cheirinho, que é o cheirinho do nosso chá, né? Agora virou o cheirinho do nosso chá. Olha que fofo, olha que coisa mais linda. Tá vendo? Já pensou pra vocês darem pros convidados? Madrinhas, padrinhos, né? É isso. Na hora de chamar os padrinhos, as madrinhas, eu vou ter que, peraí. Gente, maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Amei. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos, fechassem um pouquinho os olhos. Eu sei que vocês estão comendo, mas fecha um pouquinho os olhos. Então vamos imaginar que vocês estão correndo num campo cheio de flores, muitas flores, e que essas flores estão muito perfumadas, assim como estão perfumadas aqui na nossa mesa. E eu quero que vocês agora
vocês se libertem de qualquer coisa ruim que vocês achem que vocês atrapalham a vida de vocês, coisas que vocês não gostam de sentir, como mágoa, raiva, ódio. Qual perfume que vocês querem sentir? Eu quero que vocês comecem a pensar no perfume que vocês querem sentir, o que vocês querem exalar para a vida de vocês, o que vocês querem trazer de bom para a vida de vocês. E vamos respirar bem fundo. Vamos respirar. Aquela mulher, ela deu o que pôde, ela deu o melhor perfume. E eu fico pensando, o que a gente tem dado, né? O que a gente tem dado para as pessoas? O que a gente tem passado para esse mundo? Qual a nossa missão aqui nesse mundo? Como vão lembrar da gente amanhã? Então, eu queria que vocês pensassem o que a gente pode passar de bom e o que a gente pode jogar para fora. Tudo que for ruim, que a gente possa jogar para fora. E que só fiquem as coisas boas. Eu queria que a gente se abraçasse. Olha, abraça você. É tão bom a gente se abraçar. Uma vez eu vi um filme e o rapaz era autista. E ele, toda vez que ele tinha crise, ele ficava se abraçando. E é tão bom quando a gente se abraça. Olha, a gente é tão bom. Eu sempre tive muita dificuldade de abraçar, né? Eu até 25 anos eu não abraçava ninguém. E hoje, assim, eu tenho uma facilidade tão grande de abraçar. E eu nunca imaginei que eu tinha dificuldade de abraçar. Até os 25 anos eu não abraçava ninguém, porque eu não era abraçada. Eu não era amada. Então, hoje, eu vejo assim, o quanto eu perdi 25 anos sem ser abraçada, sem ser beijada, sem ninguém falar eu te amo, né? Então, quando ninguém abraça a gente, quando ninguém gosta tanto assim da gente, mas se a gente se abraçar, olha, já é muito bom, já é maravilhoso. Eu tinha uma amiga que ela que descobriu isso, que eu não gostava de abraço. E eu nunca imaginei que eu não gostasse de abraço. Minha mãe, né, tinha 6 filhos, então ela não podia nos abraçar. Ela não tinha nem tempo para abraçar, né? Ela tinha 6 filhos. E por isso eu passei a não saber nem o que é um abraço, né? Eu não recebia um abraço. Fazer um abraçômetro aqui. Então vamos, um abraço coletivo! Como é bom a gente estar em abraços, né? A gente sentir o outro, um carinho, Mas você sabe que essa minha amiga, você sabe o que ela fez comigo? Ela ficou abraçada comigo quase 1 minuto, parece que eu estava engessada. Ela fazia assim, me abraça, eu ficava assim, dura, presa no chão. Você imagina quantas pessoas não receberam um abraço? Leia, você sabia, isso é ciência, tá? Que quando a gente abraça, coração com coração, qualquer pessoa, a gente libera um hormônio, ocitocina. Mas você estava falando sobre os hormônios que a gente tem dentro da gente, que a gente não acessa, são gratuitos. Então, quando, por exemplo, a mãe, ela libera ocitocina na amamentação. Mas se o pai pega o bebê e bota para rotar, também libera ocitocina. Coração com coração libera um hormônio que é muito bom para a nossa vida, para a nossa saúde. Agora imagina, você viveu 25 anos sem receber a ocitocina. Assim, a sorte é que assim, eu com 23 anos arrumei um namorado que é meu esposo até hoje, né? Então assim, com os 23 já melhorou, né, a história, né? mas tipo assim, de mãe, de pai, assim, eu realmente não tinha, né? E assim, eu nunca disse eu te amo pra minha mãe. E nem minha mãe nunca disse eu te amo pra mim. E quantas mães, né? Nunca disseram. E hoje eu falo eu te amo pros meus filhos, eu abraço, eu beijo. Muito bom. Porque eu acho assim que a gente tem que realmente abraçar e falar. Tudo que os nossos pais fizeram ficou no passado, né? Muitas vezes eu vejo muita gente falando assim, meu pai fazia assim, eu também faço. Apanhei muito, né? Apanhei bastante. E eu não odeio bater nos meus filhos. Eu odeio. E assim, meu pai me batia. Eu vejo gente falando no Facebook, meu pai me dava surra.
O que tem? Eu não morri. Não morreu, mas é cheio de traumas. Sim, cheio de fraturas emocionais, né? Assim, quem tem mais de 40, assim, ganhou surras, sim, porque era o hábito, né? Da época, surras. Hoje, eu vejo até uma outra coisa. Realmente, a surra física não é mais dado nas crianças, mas e a surra verbal? Eu acho que a verbal, ou até a indiferença, ela causa muito mais trauma nas crianças, que vão ser o adulto do futuro, do que... Não estou defendendo, gente, não estou defendendo a surra física, mas o que eu vejo hoje muito é a negligência, que também atrapalha muito, né? A negligência ou a violência verbal. Você não consegue, você não sabe fazer nada direito, você quebrou de novo. Então, assim, as noivas aqui, né? Vou falar agora para as noivas. Vocês, quando tiverem os filhos de vocês, pensem muito nisso. Sim. Porque todas nós, quando casamos, pensamos em quê? Ter uma família perfeita, né? O marido perfeito, os filhos perfeitos. Mas isso é uma construção que nós precisamos fazer. Tanto como vocês lidarem com os maridos de vocês, né, os futuros maridos, como com os filhos que vocês terão, né? Então, assim, pensa muito nisso. Não é só o tapinha, é a verbalização das coisas e muitas das vezes a negligência. Porque a gente vê hoje a criança todo mundo com TDAH, porque a criança só fica no celular. Verdade. E assim, uma das coisas também que eu mudei muito, assim, eu tento mudar na minha casa, né? É isso aqui, ó, essa mesa. Você sabe que eu mudei a mesa do lugar da minha casa, eu mudei de lugar. E aí meu marido falava, não tem nada a ver, vai botar essa mesa aqui. Eu falei, vou botar. Na sala tem o sofá, tem a televisão e a mesa. Eu tirei de um lugar, a outra tá praticamente vazia. Mas é por causa disso. Hoje já estão usando mais a sala. A gente já está usando mais a sala. A gente nem usava a sala. A gente não assistia nem televisão junto mais. Aí ficou uma coisa gostosa. Aí a primeira coisa que eu fiz, que foi? Foi comprar essas peças. Eu comprei essas peças e eu fiz um café da manhã. E eu quero repetir. Então uma coisa também... a mesa. Isso. E uma coisa assim que eu também falo para vocês, sempre façam isso pro marido de vocês. Claro que a gente não vai conseguir fazer sempre, mas pelo menos um sábado, sabe? Um domingo de manhã, sempre monte uma mesa. E eles tem gente que não gosta de rotina, né? E não gosta... Eu amo rotina, tá, gente? Eu sou uma pessoa que adoro rotina e adoro, então, as formalidades. Lá em casa, durante a semana, o café da manhã tem que ser fit, né? Mas todo sábado e domingo é café colonial. É assim, todo sábado e domingo a gente... Essa aí não abrimos mão. Todo sábado e domingo. Tem que fazer mais isso, então. Tem que fazer isso aqui. Todo sábado e domingo. Aí meu marido leva aquele... para derreter o queijo, né? Pra mesa. Aí não sei quanto... A gente tem que começar a praticar isso, então, né? Não, aquele fogo. Aquele que... Como gente? Maçarico. Ele leva maçarico. Nossa, esse é especialista, então, né? Maçarico. Depois eu mostro as fotos para vocês. Leva maçarico para mesa, para os queijos. E é muito interessante, né? Como foi seu casamento? Então, meu casamento mesmo será agora dia 30. Vai ser agora, Ela também é noiva. Meu segundo matrimônio, né? Então temos 3 noivas aqui, ó. Já vivo junto. Você também? Poxa, aí você não me falou isso. E o que você tem? Assim, para casamento, para cerimônia, o que importa para você? Você decidiu tudo sozinha? Você procurou ajuda, sim, principalmente para decoração, hein? Porque a decoração de casamento, acho que tem que ser muito específica. Eu penso que não pode ser uma coisa assim muito chamativa, mas também, se for muito singela, também passa uma coisa que não sou eu, né? Porque eu não sou aquela, né? Muito singelinha, assim. Então, Qual é o seu estilo? Então, eu sou estilo clássico. Clássico. Muito bem. Então, eu procurei um decorador que
para fazer essa parte toda assim, porque ele vai, não, olha, tá, ouve, tá. Mas ele fez a visita técnica, Sim, fez a visita. Entendeu tudo que você gosta, para poder... Já tenho uma amizade com ele e ele já fez outras festas para mim, não? Então já te conhece 100%. 100%. Então, que maravilha. E eu dou as sugestões, olha, eu gosto disso. Ele fala, isso aqui serve, isso aqui não serve. Vocês sabem que isso é uma dor, é uma questão para as noivas que é super importante, porque a decoração é o item que você idealiza. Você vê nas revistas as inspirações e fala como ela. Eu gosto do estilo clássico. E aí você imagina tipo um castelo, uma coisa chique, elegante. Aí você fala, olha, minha verba é tanto. Então você tem que ser real. Eu faço a decoração, né? Sou sócia da Glacê e eu cuido dessa parte de decoração. Então eu entendo bem essas dores. Porque às vezes ela fala, eu tenho tanto para gastar. Então a gente vai entender exatamente esse ponto para trazer o sonho que caiba no seu bolso. Que caiba no bolso ali para sempre, né? Então, assim, isso é uma coisa bem legal. Primeiro, parabéns para você por ter alguém que já te conhece. Que eu acho que quando vocês contratam uma pessoa, tanto de cerimonial quanto de decoração, que transmita o que vocês são e o que vocês desejam para o dia. Então, às vezes você fala, eu quero um arranjo gigante. E às vezes, talvez, numa mesa, a decoradora vai falar, não coloque tão alto, coloque um pouco mais baixo, para que as pessoas consigam conversar. Então, assim, as decoradoras, elas têm uma experiência para te trazer o mundo real, eu acho, né? Tipo, para vocês não terem problema lá no dia. Então, para vocês imaginarem algo gigantesco e vocês entregarem, a gente conseguir entregar algo que seja perfeito, mas que caiba no bolso de vocês e que seja lindo, né? E também que seja tradução do que você é, né? Porque, vamos supor que a noiva até tenha uma verba alta, né? Pode gastar. Mas ela é assim no dia a dia? Ela é suntuosa no dia a dia? Você sabe que às vezes eu uso até as peças que você tem em casa? Sim. Eu vou, converso com você, entendo, trazer um elemento aqui. A Lê falou uma coisa muito legal. Ela trouxe os elementos da casa dela. Nossa, então, isso precisa gastar horrores só com locação. Então a gente tem esse bom senso de trazer para o casamento e para o dia especial algo que seja especial para você, para vocês. Seja algo que esteja na sua casa, que a gente consiga agregar. Você viu, a Lê trouxe aqui do casamento dela, gente. Isso aqui que a gente está vivenciando também faz parte da Lê. Obrigada, Lê. Obrigada por compartilhar com a gente. Muito obrigada. E assim, uma das coisas que eu quis trazer vocês à mesa, porque a gente ouve muito falar, a mesa cura, né? E eu acho que realmente, porque é esse compartilhar, né? Esse carinho que a gente começa a olhar olho no olho. A vida é tão corrida, aí a gente fala, tchau mãe, tchau pai, né? E aí você não tem isso. Não, e quantos jovens hoje saem de casa para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, sem tomar café da manhã? Sim. Imagina arrumar uma mesa nesse porte. Sim. Né? Eu vejo que as pessoas saem de casa sem comer devido a toda a pressa e tal. E essa mesa lisa, nossa, essa colhida. Mas pegando o gancho do que ela falou sobre a parte da decoração, eu acabei de escrever um livro, fiz um lançamento agora. Mostra aqui pra gente. Vou mostrar o livro. Queremos participar. Não, então, vou casar por onde eu começo. Olha a capa é linda. Meio vestido. Eu amei a capa. A capa já tá bonita, imagina o conteúdo, né? Pois é, justamente por esse trabalho que eu sou especialista em casamento em restaurante, então trabalhar com mini wedding. E eu via que todas as noivas, quando chegavam, elas falavam, Raquel, eu tô desesperada, eu não sei por onde eu começo. E depois de cursos, MBA, muita palestra, quando a gente começa a ver a fundo mesmo, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, não deixem de ter uma cerimonialista, de ter uma decoradora, porque o livro, o tempo todo, a gente passa a mensagem, a gente tenta orientar, ensinar o máximo possível para que vocês tenham assim, a praticidade de entender o contexto. Mas a presença ali de um profissional vai ser muito mais assertiva na parte do vestido, na parte da decoração, na parte emocional, que seja.
e a cerimonialista, né? Porque é muito importante, você vai fazer escolhas assertivas de fornecedores e que tem a ver com o seu jeito. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano é um fotógrafo maravilhoso, mas ele tem a ver com a sua essência, combina com você o jeito dele fotografar. Então pode ser maravilhoso para uma pessoa, mas não ser para outra. O cerimonial pode agregar muito. Por exemplo, a própria Raquel, quando você vai fazer o casamento, contrata a Raquel, contrata a Glacê. Você vai virar e vai falar, eu quero casamento num restaurante, ou numa praia, ou num castelo. E aí, o que ela vai fazer? Ela tem os fornecedores que ela consegue te agregar. E aí, quando você passar para ela o budget, tem tanto para gastar. Ela vai ser a pessoa perfeita para mostrar, dá para gastar com tanto. Porque às vezes a pessoa pensa, acredita que o cerimonialista vai ficar mais caro. E na verdade não. Por quê? Porque assim, uma coisa é quem está no ramo de casamento, né? E outra coisa é quem não está. Então ela vai te dizer exatamente os fornecedores que você pode confiar, que você não vai ter problema. Os fornecedores... Raquel, esse tá muito caro. Então vamos... Tem fornecedores, preço médio, baixo e alto, né? Na Raquel ou na Glacê, ela consegue descontos, né? Então você, ao invés de você sozinho lá no fotógrafo, você vai falar, Raquel, eu quero um fotógrafo. Ela vai pesquisar, vai trazer o melhor custo-benefício. Porque ela, como cerimonialista, ela tem um valor de desconto melhor do que se você fosse direto neles. Então, faz uma diferença. Exato. E aí eu acabo dando algumas dicas aqui importantes, como, por exemplo, às vezes a pessoa quer casar na praia. Um casamento super simples na praia, baratinho. É um perigo. Casamento na praia é um perigo. E aí a pessoa não entende, ou nunca ouviu falar, por exemplo, tábua de marés, que é quando sobe a maré e às vezes faz aquela arrumação. Não, vou fazer sozinha, eu vou arrumar ali na beiradinha da praia e na hora que você chega pro casamento já subiu, já deu. Da prefeitura, conta documentação, o posicionamento do sol. Então a decoradora, a cerimonialista, o pessoal todo envolvido no casamento, assim como a maquiadora, ela tem que estar preparada, né, Ale? Você vai fazer um casamento ao ar livre. De vestido, se for um vestido muito longo ou se for um salto, não vai caber na praia. Então a gente vai conseguir dar todos os dos e os don'ts, né? O que pode e o que não pode, não é? Vocês viram uma noiva que viralizou na internet esses dias, que ela fez um vestido completamente assim, com uma cauda enorme e tal, e um lugar todo de lama, de tudo, e no final não tinha solução, ela resolveu cortar o vestido. Você imagina, ela cortou a barra toda. Ainda bem que era dela, né? Imagina se não fosse dela. Se não fosse dela, tá. Então, para não passar por isso, né? A pessoa que já tem toda ali a experiência, né? E como eu estava falando da maquiagem, né? Se você estiver num lugar aberto. Sim. A iluminação do fotógrafo, do videomaker, tudo isso faz... cerimonialista, você já tem a experiência do que dá errado também. Né? Exatamente. Você tem noção de todo evento, a gente sabe que tem coisas que estão programadas, porém, elas podem dar errado. Trouxe a toalha e a toalha sujou na hora de colocar na mesa. Então a gente tem que ter o plano B, o C, o D. Eu costumo dizer que o plano B é fazer o plano A dar certo. Então a gente já tem que pensar em todas as coisas que podem dar errado antes. Bem antes. Porque a gente, é claro que, obviamente, né? A gente tem que ter o plano B, C, D, tudo isso, né? Você vê, hoje a gente estava aqui, começou a chover. Imagina se fosse numa praia. Na praia, casar na praia. Eu tô com uma noiva na praia no mesmo dia do seu casamento, no dia 27 de setembro, em Búzios. E, teoricamente, será na praia, será numa área aberta. Então, plano A. Caso a gente, uma semana antes, você consegue ali ter um controle das marés para saber se vai ter sol ou não. Então, tem essa questão de nuvem. Aí você vai falar, olha, sinto muito, a gente vai precisar botar uma lona. A lona são baratas. Não, bem cara. Então, assim, pensar no lugar já com essa estrutura, talvez vai gastar um pouquinho mais, mas você não terá surpresas no dia do evento, né? Então, a importância do cerimonial, que vai ter como indicar todos os fornecedores, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Nossa, fundamental. Vanessa, queria que você perguntasse ou a Raquel, né, ou a Lu, alguma coisa que você se preocupe, que tenha alguma dor sua,
que você assim, mais se preocupa no dia do casamento, de não dar certo? Se você tiver alguma dúvida, perguntar uma das duas. Eu acho que tem uma preocupação sempre se vai estar tudo gostoso, se todo mundo vai se sentir bem, né? Se os convidados vão entrar no clima. Acho que isso é uma coisa que também acaba pegando, assim, né? Eu, por exemplo, tenho essa ideia de que as pessoas vão para a cerimônia ali, para a festa, enfim, para o evento, de uma maneira estar imersas ali naquele local e esquecer o externo, assim, né? Vivenciar aquela experiência de uma maneira mais entregue, né? Assim como essa ideia do perfume, né? Se entregar para aquela experiência, viver aquilo ali junto com a gente. Posso responder? Claro, eu vou tomar liberdade de responder porque eu trabalho no ramo de restaurantes. Então, a minha especialidade junto com as festas, né? A gente está sempre muito aí envolvida com essa área da comida. E aí, o que eu tenho para te dizer? Primeiro, faça degustação antes de escolher o seu buffet, não sei se você já escolheu. E aí entra o papel grande da equipe de cerimonial no dia do evento, porque nenhuma noiva vai chegar na sua festa e vai ficar olhando se contratou flor natural, e se chegar lá tá tudo natural e tá misturado flores permanentes, que são as artificiais. Ninguém vai contar o número de docinhos que tem à mesa, ninguém vai contar a variedade de salgadinhos. Então aí entra a equipe de cerimonial, não é isso, Lu? A equipe vai verificar se tudo que você contratou, então faça a degustação, né? Faça a degustação para que você escolha, já que você se propôs a fazer uma festa, né? Você pensa, a festa não é só para mim, é para todo mundo. Então tenha ali aquela diversidade de sabores, né? De para agradar um pouquinho os gostos principais. Isso já conta até para sabor de bolo, de doces que você vai escolher. Mas para você chegar de convidado na sua festa, para você poder curtir sua festa, você tem que ter uma boa equipe ali de suporte para que possa ser os olhos dos noivos e estar justamente verificando tudo isso. Para que o pessoal não saia da festa assim, nossa, não comi nada, nossa, a comida não veio. Então, para que você seja assertiva na parte da comida. Legal. Importante também, quando você contrata um cerimonial, eles são, isso que ela falou, eles são os seus olhos no casamento. Então, e o trabalho da equipe, ele começa muito antes do dia do evento. Por mais que você contrate só o cerimonial do dia, porque tem vários tipos de cerimonial. Não quis nem dizer, desculpe, não quis dizer ali, eu quis dizer que no dia, o cerimonial que, né, tudo isso. Fazer essa gestão dos fornecedores, que imagina, já aconteceu, de você chegar e falar, o bolo quebrar no caminho do carro, e aí o seu bolo quebrou. Então, se você tem bons fornecedores... Quebrar o bolo é complicado. Meu Deus! Então, se o seu fornecedor é muito bom, se ela tem um contato bom, ele vai chegar... Vai ficar de olho, né? Ajuste, vai dar para resolver. Mas, assim, existem questões que podem acontecer de errado. Então, o plano B, pensar no plano B, ter experiência para saber o que fazer e tomar a decisão, é muito interessante. Na parte de decoração, eu acho que tem um ponto que você falou de experiência, que é muito importante. Então, para os convidados já entrarem, que tal uma música? Porque, né, você colocou uma música, já criou um ambiente, botou um perfume, as pessoas já entram com uma sensação diferenciada, como a gente entrou aqui, né? Aqui eu tô conselho você, acho que ela quer te perguntar, né? Como que a gente colocaria um perfume num casamento? Aí você faz algo mesmo. Num ambiente aberto. Então, normalmente, para ambiente aberto, a gente usa mais as velas aromáticas, né? Pode usar o home spray e borrifar nas toalhas dos convidados, porque aí o cheiro sobe, entendeu? Nas toalhas dos convidados. Se tiver mesas com cadeiras, também, embaixo das cadeiras, também você borrifa, porque são lugares onde o cheiro absorve, entendeu? A essência, o aroma. Muito obrigada. Gabi quer perguntar alguma coisa para uma delas? A minha preocupação é até um gancho da nossa aqui. De não conseguir curtir a festa do modo que a gente espera. Tipo, a gente planeja o casamento por muito tempo, a gente investe dinheiro nisso. E aí a nossa maior preocupação será que eu vou conseguir curtir o casamento? Poder
sentar, conversar com os convidados, os meus convidados, ser uma boa anfitriã, receber todo mundo. Então, assim, essa é a minha maior preocupação. Quando você tem o cerimonial, ele faz um catálogo, né, uma agenda de tempos e movimentos. Então, para que serve tempos e movimentos? Você é noivo, você foi lá, fez a cerimônia, casou. Na hora que você termina, você tem uma sessão de fotos. Porque se você não fizer aquela foto, você não vai ter foto arrumadinha, né, posada, a gente diz. Vai ter só as fotos dentro da recepção, por exemplo. Então, essa questão de tempos e movimentos é super importante para o cerimonial passar para você, porque você vai saber que você vai estar bem alimentada, no horário certo. Então, você saiu da cena, você já vai sentar numa salinha, vai comer junto com seu noivo. Depois você já volta para a pista de dança, já está alimentada, e ali você vai curtir. Então, quando você contrata ali 4, 5 horas de evento, você consegue, com o cerimonial, montar ali uma agenda. Nessa agenda... Desculpa, é feito um roteiro de tudo que vai acontecer. E depois, aquilo ali é o checklist, que vai o correto, né, o cerimonial que trabalha corretamente, como ela está explicando, ele vai bater antes da festa cada detalhe ali e te explicar para você saber. Só que na hora, não é você e seu noivo que vão estar preocupados com isso. Tá na hora de passar a gravar, tá na hora de cortar o bolo, o cerimonial que vai estar ali. Então isso tudo tem que ser alinhado antes, que a gente fala alinhamento de expectativas. Quais são as expectativas de vocês com o do nosso trabalho? Né? A Lu colocou muito bem, porque ela trabalha também, apesar da expertise dela ser a decoração, mas ela trabalha, né, na empresa na Glacê, com a parte toda de cerimonial, por isso que ela está explicando, não é isso? É isso. Mas a gente se preocupa porque a ideia é que vocês curtam ao máximo. Então, assim, mas tem alguns protocolos que você precisa ali, que a gente orienta para vocês não chegarem, tipo, não fiz foto com a minha mãe, e agora? Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação e faz esse roteiro e essa agenda bem ajustadinha ali, entendendo que vocês têm 4, 5 horas de evento, mas que vocês precisam curtir, que é o melhor dia de vocês. Cara, vocês curtir. Vocês curtir. Agora a pergunta que não quer calar. Agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Maria da Paz é noiva, vive no mundo de casamento há muitos anos. Qual é a sua dor? Engraçado, a gente que vive no meio, né? Às vezes eu fico me pegando, ficando assim, pra mim. Como que é o seu dia? Como que você gostaria de se ver noiva? Né? Quando eu seria a Maria noiva, ao invés de estar ali sendo a fada madrinha, porque eu faço a minha assessoria também no dia da noiva. Eu adoro estar com as minhas noivas no dia. Eu acho que é quando você já alinhado, a conclusão, né? É concluído, você... E a alegria dela, né? O olhar dela, né? De acompanhar ela. Exatamente. Então é quando você realmente olha como tem que ser. Você vê exatamente como tem que ser. Depois você faz as provas, quando você faz a última prova, você tem esse momento também do vestido com todo ali prontinho. Mas o dia é o dia. A emoção é diferente, é tudo diferente. Então, quando você consegue estar aí junto, né, com o cerimonial, o decorador, os assessores que estão junto com as noivas desde o primeiro momento, eles vivem todas as dores mesmo das noivas, desde o vestido, todos os detalhes são vividos pelo seu assessor, pelo seu cerimonial, enfim. E aí, para mim, eu me imaginar como que é ser uma noiva, às vezes eu fico meio confusa, sabe? Porque uma hora eu quero casar na praia, uma hora eu quero... É porque é muita informação. Oi, Ale! Estou aqui na Vila Sicília e vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu nos bastidores da nossa anfitriã. Vem comigo! Vamos conferir o que está acontecendo aqui nos bastidores. Ale, maravilhosa, essa maquiadora com a noiva lindíssima. E a gente vai falar também com o nosso filmmaker aqui, o videomaker, como que tá sendo essa experiência aqui na Vila Sicília? Legal, olha, a casa tá incrível, tá linda, perfeita, a noiva é incrível, a gente tá com uma expectativa imensa, grande, e com certeza vai ser um trabalho maravilhoso que a gente vai fazer.
Que bom, Nick. Parabéns pelo seu trabalho. Tô doido para conferir tudinho depois. Que maravilhoso. Com certeza vai ser tudo perfeito. E essa noiva lindíssima, que olhos são esses, gente? Olha, vamos conferir. Fala um pouquinho, Ale, qual a técnica que você está usando, qual a maquiagem que está sendo esperada hoje para um evento que tem parte ao ar livre, parte interna, né? A noiva já é maravilhosa, então é mais fácil, né? A noiva hoje, a gente está usando uma maquiagem no airbrush, que é super natural. As noivas hoje estão preferindo isso, naturalidade. Então é isso que a gente está buscando hoje. Então vocês vão conferir de perto, porque vai ficar incrível. Aguardem. Fiquem ligados, porque daqui a pouco vocês vão assistir todo o vídeo na íntegra. Estou aqui com a Daniela, anfitriã da Vila Sicília, e ela vai contar um pouco pra gente como é a experiência de quem vem casar aqui. Como é, Dani? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Prazer em te conhecer. Obrigada por receber, né, a gente aqui na sua casa. Nós que agradecemos por vocês estarem vindo aqui apresentar a Vila Sicília para o público. E assim, pra gente é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, tá? Afinal, é uma casa centenária. É uma casa centenária, Vila Sicília é uma casa centenária, ela tem 130 anos de idade. Caramba. É uma jovem senhora que foi toda reformada, ela foi toda trabalhada nos mínimos detalhes. A gente, na reforma, a gente procurou manter todos os detalhes que são históricos mesmo da casa, as vigas de madeira, os painéis de couro, enfim, para que a casa não perdesse a sua característica principal. A gente quis trazer um pouco de modernidade, mas a gente manteve toda essa característica da casa, porque é o que dá o destaque para ela, é o que transforma ela num lugar especial. E você está dentro do Rio de Janeiro, né? Que nós estamos na Estrada das Canoas. Isso. Aqui nós, na realidade, estamos na Estrada da Pedra Bonita. Estrada da Pedra Bonita. A gente está num ponto muito bem localizado. Temos a casa do prefeito aqui ao lado. Então, em termos de segurança, isso traz para a gente uma segurança muito maior. O bairro do Alto da Boa Vista já é um bairro muito seguro por si só. Ele está dentro do Rio, mas ele não está dentro, como se ele não estivesse dentro do Rio, porque a gente está aqui cercado de natureza, a gente está aqui cercado de muita vida aqui ao nosso entorno, e a gente tem uma tranquilidade, além da segurança, só passarinhos, né? Muitos. Nossos vizinhos são os macacos pregos, são tucanos, são papagaios, araras, e isso é muito bacana. Agora, um grande diferencial aqui da casa, que a gente estava batendo um papo aqui, você me contou, é que os noivos podem dormir aqui na casa. Vocês têm essa hospedagem também. Isso. Como que funciona isso? Para que número de pessoas? Como que é essa dinâmica? Então, a casa, ela oferece, além do espaço para comemoração, salão de eventos. Na realidade, nós temos 2 espaços de comemoração aqui. É um salão de eventos que ele consegue acolher com conforto de 200 a 500 pessoas. Tudo também depende do mobiliário que é utilizado, na decoração e tudo mais. Mas a gente já teve uma festa aqui para mais de 500 convidados, que foi uma formatura do TRT, dos juízes do TRT, no ano de 2024. E a gente, dentro da casa, a gente faz pacotes de mini weddings também, tá? Pequenos eventos, pequenas comemorações mais familiares, em que as pessoas preferem, ao invés de ter uma grande festa, se sentar numa mesa como se fosse uma grande família. Que, na realidade, a proposta da casa sempre foi essa, do acolhimento dos noivos, acolhimento da família, para que eles pudessem entrar aqui e de fato se sentir em casa. Então nós temos esses 2 espaços de comemoração, interno para mini wedding e a parte do salão externo, com uma piscina no entorno, com toda essa natureza no entorno. O salão foi construído e posicionado para que no momento de cerimônia de pôr do sol, os noivos pudessem ter o pôr do sol como pano de fundo, tá? Isso bem diferente para ir para o salão. Você tem um gazebo aqui, né? Temos um gazebo. Para fazer a cerimônia, né? Isso. São 2 locais em que você pode fazer a cerimônia pegando esse ponto do pôr do sol, que é no nosso gramado, e é na parte do gazebo também. Sim. E ainda com barulhinho da cascata de água que corre ali ao lado.
E como que acontece? Vocês acomodam até quantas pessoas aqui para quem, se for o caso de fazer o fechamento, para dormir no final de semana, né? Ou durante a semana, enfim? Então, a casa ela é muito procurada por noivos, por casais que nem sempre moram no Rio de Janeiro, ou moram em outro estado e até moram fora do país. E aí eles querem aproveitar a oportunidade para estarem recebendo a família e os amigos mais próximos, para que essa festa não fique restrita ao dia do casamento, mas para que eles possam passar um tempo juntos antes, durante e após o casamento. Então a nossa casa hoje ela tem 6 quartos, ela dispõe de 6 quartos, a gente consegue hospedar com conforto até 14 pessoas, tá? Excelente. Esse é um número que a gente acomoda com conforto. Então, se o noivo, a noiva quiserem trazer os seus familiares, então estar junto com seus amigos, com seus padrinhos, com seus amigos mais próximos, se eles desejam ficar aqui na casa hospedados, a gente tem essa possibilidade também de estar oferecendo esse serviço para eles. Agora, o casal que não for fechar o final de semana inteiro, eles têm que tempo? Quantas horas de festa e qual é o tempo que se tem para essa preparação de montagem e desmontagem do evento? Então, a montagem do evento, ela depende muito do tamanho do evento. Alguns eventos maiores, eles precisam até de um dia antes para que toda a estrutura seja montada, tá? Mas, normalmente, aluga-se a casa no dia mesmo da festa. A gente libera o acesso da casa para todos os prestadores de serviços por volta de 8, 9 horas da manhã. O casamento normalmente acontece mais para o fim da tarde. Então, toda a equipe de preparação, buffet, decoração, iluminação, o próprio cerimonial, o próprio dia da noiva pode ser feito aqui. A gente recebe maquiagem, cabeleireiro, enfim, aqui dentro da casa para que ao final do dia o evento aconteça e terminando o evento, a gente disponibiliza de 3 a 4 horas para ser feita a desmontagem, tá? Isso depende muito do tamanho do evento, mas via de regra é mais ou menos isso. Quanto tempo de festa? Nós temos 1 hora para a cerimônia de casamento e mais 5 horas para o evento, um total de 6 horas de festa. 6 horas de festa. E os noivos que optarem por dormir aqui no final de semana, por fazer esse pacote diferenciado, o serviço de catering, vocês oferecem isso? Isso é contratado à parte? Como funciona isso? É contratado à parte. Tá. A casa não disponibiliza o serviço de alimentação. Tá. A gente disponibiliza todo o espaço da casa. Sim. Os quartos, sala, os salões, mas serviço de alimentação é contratado à parte. Inclusive aqui tem estacionamento, né? E estacionamento. Que também temos estacionamento. Um diferencial, né? Sim, a nossa casa ela consegue estacionar até 40 veículos, tá? É claro que a gente sempre recomenda que o serviço do valet seja contratado para que evitar problemas de um carro mal estacionado, acabar ocupando mais do que uma vaga, para evitar problemas do fluxo no tráfego da rua. Então, o serviço do valet ele sempre recomendado para dar mais celeridade, mais organização nesse processo. E para dar mais conforto também, comodidade para quem está vindo como convidado, para quem é familiar, que já sabe que vai ter a segurança de estar estacionando aqui dentro da casa e, ao mesmo tempo, essa praticidade de poder contar com o serviço do valet. Perfeito. Então, se você é noiva, está procurando um lugar no Rio de Janeiro que tenha uma casa centenária com área interna, área externa, com esse serviço acolhedor da família, né? Da presença da família na administração, né? Da casa. Quais são as redes sociais de vocês para a gente deixar aqui para quem estiver acompanhando o Sempre Elas? Nossa rede social, Instagram e Facebook, @VilaCecília. E apenas. Nós não temos nosso site, mas Facebook e Instagram. Vila Cecília, @Vila Cecília, Vila com 2 L's. Vila Cecília com 2 L's. Isso. Bom, gente, beijo. Obrigada. Um abraço, eu que agradeço. Muito bom conhecer vocês, viu? Bem-vindas ao Sempre Elas com a Lê. Hoje nós vamos entrevistar uma figura ilustre. Doutora Lune Freire, gente. Fala um pouquinho aí desse currículo, porque ele é muito vasto, entende? Vou falar um pouquinho. Sou biomédica, sou fisioterapeuta, sou coach, sou palestrante internacional, sou professora.
Vou falar as especialidades não, que fica enfadonho. E então, viu, gente? Não tem como eu decorar tudo isso, concordam? Então, e nós, eu e a doutora Lune, nós, desde o primeiro dia, nós nos conectamos. E é sobre isso, gente, é sobre conexão, sobre propósito, sobre missão. Vocês já encontraram a missão de vocês nesse mundo? Bom, eu vou perguntar a ela aqui, só para a gente entender melhor a respeito desse assunto. Doutora Lune, todas temos uma missão? Sim. Você acredita que Deus nos deu uma missão aqui no mundo desde o dia que nascemos? Com toda certeza. Deus não nos criaria em vão, nem em vão. Então, sim, todas nós, todo ser vivo tem uma missão aqui no mundo, tem um propósito a ser cumprido. E eu ia perguntar mais uma coisa. O que acontece? Por que as pessoas não conseguem encontrar a missão delas? O que atrapalha? O que atrapalha as pessoas descobrirem a missão dela aqui no mundo? Qual é o fator que mais impede, né, que nós... Porque quando nós encontramos nossa missão, gente, o que acontece? A gente é muito mais feliz, concorda? Eu, por exemplo, me descobri na maquiagem, no penteado, eu tinha 40 anos, né? Eu já tinha uma profissão estável, tá? Mas sempre senti um vazio no meu coração, um vazio. E eu ficava buscando até... Vocês não vão acreditar, você não vai acreditar. Okay. Até aula de futebol eu fiz. Para descobrir o que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei de fazer futebol, né? Jogar futebol. E aí eu fui fazer futebol, fiz curso de vídeo, de cinema, mas não era nada disso. Quando eu me descobri na maquiagem e depois no penteado, eu vi que era aquilo realmente. E hoje eu consigo entender que Deus me deu um talento. Mas assim, o que a pessoa precisa, por que as pessoas acabam não descobrindo, né? O meu, no caso, não foi nem a missão, eu acredito que fosse um talento. Mas assim, nós temos uma missão aqui no mundo. Sim. Os talentos, Ali, nós podemos ter vários talentos. Mas a missão, ela está muito relacionada com o seu servir no mundo. Então, não é o que eu faço. É o que eu sinto. E como que nós podemos seguir no caminho para encontrar a nossa missão? É uma maneira muito simples. Parar de ouvir a voz externa, a voz das pessoas, e começar a ouvir a voz interna. Sim. E o propósito e a missão, se é um propósito que só eu me beneficio, não é um propósito, porque o propósito tem que estar, é uma lei, relacionado a como eu ajudo as outras pessoas. Para mudar o mundo. Para mudar o mundo. É como se fosse uma missão como mesmo. Legado. A minha missão vai ser mudar isso aqui, trazer pessoas para entenderem, para verem que... Exatamente, Ale. E é muito profundo isso, né? É muito profundo, muito profundo. Por isso que eu digo que a gente precisa parar de ouvir o externo e começar a ouvir o interno. Mas o problema, doutora, é que assim, parar de ouvir o externo, ok. Não vou ouvir o externo. Mas o externo, ele está dentro da sua casa, né? Pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser sua tia. Então, é muito difícil você parar de ouvir quando eles têm uma influência muito grande na sua vida. Principalmente a família, né? A família é o primeiro núcleo. Eles exercem, sim, uma influência muito grande em todos nós. A questão é, a despeito da família, nós podemos, sim... Eu vou dar meu exemplo, tá? Ali. Eu nasci numa família muito desestruturada. E a primeira fase da minha vida foi muito difícil. Minha infância foi muito difícil. Minha adolescência também. Minha adolescência foi muito conturbada, o que me levou a um casamento primeiro também muito conturbado. Mas em um determinado momento da minha vida, e eu digo que foi a partir do nascimento do meu filho, que hoje ele já tem 36 anos, eu comecei a perceber o seguinte, Ale, eu preciso melhorar, não para os outros, mas para mim.
Eu preciso ser uma pessoa mais feliz, eu preciso ser uma pessoa mais coerente e ser uma pessoa que seja exemplo para o meu filho. Então, eu procurei uma busca incessante mesmo de me conhecer, de saber quem eu sou. Claro, sempre apoiada no cristianismo, que eu sou cristã, sempre apoiada numa ajuda extra, né? Numa ajuda que vem do alto, porque eu acredito, muitas das vezes as pessoas não conseguem chegar nos seus objetivos, sabe por quê? Porque as pessoas acham o seguinte, sou eu. Eu sou autossuficiente. Né? Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado e eu vou conseguir. E aí é que se engana, Lê, porque nós sozinhos, você pode até conseguir, mas você vai perdendo coisas no caminho. E quando você pensa, quando você acredita que você pode usar a ajuda no que você acreditar, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Sim, então assim, o que acontece é que muitas vezes, né, a gente se alia a pessoas que muitas vezes não são interessantes, né? Elas são interesseiras, né? E essas pessoas, elas vão acabar nos afastando da nossa missão. Elas acabam tirando as nossas forças, nos enfraquecendo, a gente começa a ficar chateado, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar ansioso, né? Então é para você isso, para você que está aí em casa, eu quero colocar para você que se você... Eu vejo muito assim, na minha vida, doutora, eu vejo muito assim, eu sempre busquei fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, sempre. Quando eu estava mal, assim, que eu me sentia, faltava alguma coisa, e hoje eu entendo, o que faltava era o talento que o Senhor me deu, e depois, agora, né, 1 ano e meio atrás, eu comecei a novamente ficar, sabe, incomodada. Por quê? Porque Deus também me queria para uma missão. E a missão é essa, é mostrar para vocês que eu sou um exemplo realmente daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Ele guardou para mim, sabe? Deus guardou para mim um talento lindo. Eu faço maquiagem, eu faço penteado, eu mudo a vida das pessoas. E durante 12 anos eu tenho participado de sonhos. Você imagina o que é você participar do sonho de alguém, fazer a pessoa mais feliz? Alê, eu trabalho com estética, com saúde estética há 34 anos, né? Eu tenho 58, trabalho há 34 anos. Então, você pode imaginar que eu já contribuí com a autoestima, com a melhoria da autoestima de milhares de mulheres, né? São muitos anos de profissão. Mas Deus sempre quer mais da gente. Então, também alguns anos atrás, eu comecei a perceber que não era só eu tratar o externo da pessoa, não é só eu botar um botox, um fio, melhorar vasinho. Não é só isso, eu comecei a perceber que a dor era mais interna. Você vê isso, a pessoa já está bonita, já está feliz, já tá ela plena, não consegue se enxergar não consegue ainda, se enxergar, né? Não consegue, né? Há um delay no que ela vê e no que realmente é. Então eu comecei a perceber o seguinte, eu posso ajudar essas mulheres a curar a beleza de dentro, o que vem de dentro e a flora que resplandece, porque a principal beleza é essa mesmo, é que vem de dentro, sabe? E mais uma coisa, Lê, às vezes eu vejo muitas mulheres com muitas cirurgias e tal. Quem é você? Quando você está despida, quando você está sem a maquiagem, sem as joias, sem o cabelo feito, sem roupa, você se olha no espelho. Quem é você? Entende, Alê? É sobre isso. Não é sobre o que tem. Sobre quem é, né? Quem é ali dentro, né? Aonde está você ali, né? Sem os títulos, sem o dinheiro. Quem é você? Entende? Eu vejo... E quando a pessoa... E muita gente nem consegue se ver, né? Não consegue nem se enxergar. Então ela busca... Você sabe que aconteceu isso comigo? Sim. Quando a minha mãe faleceu, eu me lembro muito bem. Minha mãe faleceu e eu perdi totalmente a referência, né? Porque minha mãe sempre foi tudo para mim, uma pessoa maravilhosa. E eu perdi totalmente a minha referência. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer um monte de procedimento.
Eu tava tão triste que eu queria buscar uma felicidade. E aí eu comecei a fazer um monte de procedimento. Fiz botox, fiz várias coisas, procedimento. Nada muito incisivo, não, pelo amor de Deus, porque eu sempre tive medo. Teve uma vez que eu fiz um botox, gente, eu me fiquei igual um monstro. Sério? Eu fiquei tão feia, que eu fiquei até um tempão sem fazer botox, ainda tem que fazer aqui, que, ó, agora tem que fazer, ó, agora eu vou fazer com ela, ó, aqui, gente, ó, a testa tá horrorosa. Mas assim, o que eu quero falar é que muitas vezes a gente busca, né, uma beleza exterior, porque lá dentro tá tudo muito feio. Então a gente acha que se a gente melhorar a parte externa, lá dentro vai melhorar. E foi isso que aconteceu quando mamãe morreu. Eu fiquei fazendo um monte de procedimento, mas nada melhorou, pelo contrário. Pior que eu ainda fiquei mais feia. Você é linda, Lê, não ficou Não, mas feia, o procedimento ficou bravo. A boca, porque eu fiz boca, né? Boca também tomar cuidado, gente. Ó, doutora Alune, eu faço muito bem boca. Doutora Alune aqui, ó, é ótima. Então pode fazer com ela. Não vai virar né? Porque tem pessoas que se transformam, assim, se o profissional também não for bom, né, doutora? Duas coisas que eu vou falar para você. Claro, procure sim um excelente profissional. Como eu falei, eu tenho 34 anos de profissão. Mas tem uma coisa, eu não faço procedimento procedimentos invasivos, quando a cliente está com depressão. Sim. Não faço. Sim. Não vai dar certo. Sim. Não vai. Então, duas coisas. Mas o que eu digo assim, muitas pessoas já vão para o inverso, para o outro lado. Não se cuida. Não cuida da alimentação, não cuida da saúde. Assim, são polos, né? Sim. Quando a gente fala de beleza, eu não estou só falando da beleza da pele, não, mas é roupa, é calçado, são várias coisas, né? Nós temos que se cuidar assim, e a mulher tem sim que se viver bonita. Sim. Desde que o mundo é mundo, a mulher se adorna. Sim. Desde que o mundo é mundo. Nós fomos criados... Tudo em excesso é pecado. A gula em excesso é pecado, né? Comer em excesso é pecado, porque é gula, né? Vaidade em excesso é pecado. Mas tudo é pecado, se não for com equilíbrio. Então, importante também a gente ver sempre esse lado, né, doutora? Olha, eu vou só dar aqui uma explicação histórica, tá? Como eu falei, nós sempre nos adornamos. Acontece que a Idade Média foi um período muito castrador. Eu considero como o pior momento da história da humanidade. Então, da Idade Média, a gente tem muito resquício por causa da Igreja Católica. Então, nesse período medieval, é que começou a culto ao corpo ser endemonizado, várias coisas. E a mulher foi muito prejudicada nesse período. E a gente traz o resquício dessa época. Mas se a gente tirar o período medieval, na história toda da humanidade, nunca foi dito isso. A mulher sempre foi incentivada a se enfeitar, a ficar bonita, a cuidar da beleza. E pensa bem, o maior órgão do corpo humano é a pele. Se você não cuida da sua pele, você está deixando até a porta aberta para micro-organismos. Então tem sim que cuidar da pele. E outra coisa, é tão legal a gente olhar para uma pessoa e ver uma pessoa bonita, uma pessoa bem cuidada. A gente estava ali falando dos aromas, uma pessoa cheirosa, cabelo limpinho, não sabe? Só que a questão é, você cuida do externo, tem que cuidar, mas você cuida do interno? Você cuida da sua mente? Como é que você faz? Você é uma pessoa generosa com você e com as outras pessoas? Como é que está seu coração? Importante isso, né? Isso é importante, porque senão não adianta. Realmente, você compra uma joia cara, uma bolsa cara, né? Enche de procedimento e continua feia. Por quê? Porque de dentro de você não sai coisas bonitas, não sai coisas belas. Ou então, você pode até tem um profissional ótimo, mas você é arrogante. Então, você chega perto da pessoa e fala, ai, fulana tá lá, fez um monte de procedimento, mas... Você está entendendo? E vem cá, essa conversa aqui a gente vai continuar onde? Vai continuar no dia 10 de junho, lá no auditório do Midtown, no evento Mulher em Plenitude. Gente, então olha só, fica ligada. Quando? Dia 10 de junho de 2025 agora.
1h30 da tarde, às 13h30, você tem um workshop, não falte, Mulher em Plenitude, na Avenida das Américas, 5001. E como que a gente faz para se inscrever? Qual é o Instagram? Então, o Instagram é o Corpus, com U, Corpus Delune Barra. Tá bom? Entra lá, se inscreve, porque são poucas vagas. Então, isso aí, gente. E outra coisa, se a gente quiser fazer uma mentoria também... Lá no Corpus Delum, eu tenho uma equipe lá que vai direcionando para mim, vai filtrando para fazer mentoria, para fazer acompanhamento de coach, tá bom? Então, tá ótimo. E muito obrigada, muito obrigada. E essa conversa continua, tá? No dia 10 de junho. Aguardo vocês, hein? Tá. Muito obrigada por estar aqui, tá, Alê? Obrigada Esse é o início de uma parceira... Por ter aceito o convite, né? E estar aqui nos honrando com a sua presença. Sim, muito obrigada. Então, estamos encerrando aqui essa entrevista com a doutora Lune Freire e vamos passar agora para o próximo quadro com o Nick Heck, que é o nosso filmmaker. Vamos saber um pouquinho da vida dele. Vem comigo, vem comigo. Vamos conhecer agora detalhes do nosso filmmaker Nick Heck. Mas quem vai representar? Olha, gente, que fofa ela, linda. É a bela noiva do Nick. Tudo bom, Gabriele? Tudo ótimo. Então me fala uma coisa, vamos lá. Quero saber tudo sobre o que está acontecendo aí. Você já ficou noiva? Já. Vai casar? Vamos casar. Vou fazer sua maquiagem penteada, hein? Já fica registrado aqui. E deixa eu te falar, me conta aqui. Quero saber tudo aqui. Você trabalha com o Nick, como que é? Vocês trabalham juntos? É tudo em família? Como que é? A gente tem uma iniciativa, né, que ele teve de uma empresa chamada Nick Heck e é mais voltada para o marketing digital. E a gente trabalha junto tem pouco tempo. A gente está conseguindo conquistar aos poucos o nosso espaço e eu espero que dê certo, né? E a gente tem aí o vídeo, né, de hoje, né, do nosso editorial de noiva. Vamos mostrar para todo mundo assistir? Roda o take aí, Nick! Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Então, gente, esse foi o take do nosso editorial de noiva aqui na nossa anfitriã Vila Sicília. Vocês gostaram? Então, quem gostou, como que faz, Gabi? É só entrar em contato no nosso Instagram, @NickHeck, e saber mais sobre orçamento e é isso. Então, se você vai casar, se você é debutante, ó, já gravou? Já pegou aqui? Pega a dica, vai estar aqui também embaixo aqui para vocês, se vocês quiserem. Obrigada, Gabi, pela sua presença, tá? E obrigada aí, Nick, você que tá aí, ó, atrás da câmera, tá? Grato, obrigado. E se vocês quiserem, contrate o Nick, hein? Quando me perdi, você apareceu.